de dezembro de 2013, às 9h45, no auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimentos sobre os casos de Luiz José da Cunha, Elbert José Gomes Goulart e Elcio Pereira Fortes. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Nós vamos para a formação da mesa. Eu queria convidar, então, eu estou aqui no Amelinha Teles, no lugar do Adriano Diogo, que deve chegar em breve, que é o presidente da Comissão da Verdade. E eu queria chamar para a mesa, então, a Suzana Lisboa, que é da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, e que vai depor aqui nessa condição. Domingos Fernandes, que foi militante da ALN, Ação Libertadora Nacional, e que foi amigo do Luiz José da Cunha. E queria chamar também a Darcy Miaki, que foi militante da Ação Libertadora Nacional. Hoje nós estamos com 3 depoimentos aqui, que são de militantes da Ação da Libertadora Nacional, e os 3 casos também foram militantes da Ação Libertadora Nacional. Nós vamos começar, então, com o memorial. Obrigada a todas. E nós vamos começar com o memorial do Luiz José da Cunha, o crioulo, conhecido como crioulo, que vai ser lido pelo Cuba. Bom dia a todos e todas. Eu passo agora a leitura do memorial de Luiz José da Cunha. Luiz José da Cunha nasceu em 2 de setembro de 1943, no Recife, Pernambuco. Filho de José Joviano da Cunha e Maria Madalena da Cunha, morto em 13 de julho de 1973, era dirigente da Ação Libertadora Nacional, ALN. Iniciou sua militância no Partido Comunista Brasileiro, PCB, quando ainda era estudante do Colégio Estadual Beberibe. Logo se destacou e se tornou membro do Comitê Secundarista do partido em Pernambuco até 1963, quando foi estudar na escola do Komsomol, Juventude Comunista da União Soviética. Lá realizou cursos de filosofia, economia, política e ciência social. Além de história do movimento operário, gostava de ler e adquiriu uma ampla cultura geral sobre história e geografia política. Retornou da antiga União Soviética após o golpe de Estado de 1964 e, impossibilitado de voltar para Recife, onde era procurado pelo DOPS, fixou residência no Rio de Janeiro. Ali se integrou à seção juvenil do Comitê Central do PCB e se tornou um dos principais formuladores das políticas específicas para os estudantes e a juventude em geral. Como membro da seção juvenil, assistia e orientava o Comitê Secundarista da Guanabara, quando conheceu Yuri Xavier Pereira, assassinado em junho de 1972, de quem se tornou grande amigo, bem como de sua família, incluindo Alex Xavier Pereira, também assassinado pela ditadura em 1972. No final de 1967, se desligou da seção juvenil e integrou a dissidência do PCB, liderada por Carlos Marighella, que depois formou a ALN. Nessa época, contraiu tuberculose e dela se curou após tratamento em São José dos Campos, São Paulo, numa clínica de amigos de Marighella. Em fins de 1968, esteve em Cuba participando de treinamentos de guerrilha, voltou clandestinamente ao Brasil. Integrante do Comando Nacional da organização, tornou-se o principal dirigente da ALN. Teve participação fundamental na elaboração do documento Política de Organização, que iniciou, em junho de 1972, um debate sobre os problemas e as perspectivas da luta armada na ALN. Desempenhou um importante papel na formação de jovens militantes, pois, além das suas qualificações como quadro político experimentado, era determinado e ponderado, contribuindo para o trato com a vida na clandestinidade e a luta política. Na ALN, crioulo, como era conhecido, manteve a serenidade, mesmo quando vários companheiros foram mortos, e se fechava o cerco da repressão política, sempre tentando fortalecer os laços com outras organizações de esquerda, certo de que a tarefa exigia a unidade dos que tinham os mesmos ideais. Até a preparação do requerimento sobre seu caso apresentado na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, a informação que a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos dispunha era a de que Luiz fora fuzilado pela equipe do Grupo Especial do DOI-CODE de São Paulo,
chefiada pelo agente conhecido como Capitão Ney e pelo tenente da PM Lotte, na altura do número 2200 da Avenida Santo Amaro, em São Paulo, em 13 de julho de 1973. Revelações publicadas na revista Veja, de 20 de maio de 1972, indicam que Criolo foi delatado aos órgãos de segurança pelo médico João Henrique Ferreira de Carvalho, apelidado pelo DOI-CODE de São Paulo de Jota, um ex-militante da LN que atuou como cachorro, um agente infiltrado na organização. Ele teria delatado pelo menos 11 militantes que foram assassinados, entre eles todos os integrantes da direção da LN a partir de 1973. A versão oficial divulgada em 14 de julho de 1973 pelo Jornal da Tarde e reafirmada no documento do DOI-CODE de São Paulo, encontrado no arquivo do DOPS de São Paulo, afirma que, abre aspas, ao receber voz de prisão, o referido elemento reagiu violentamente, abrindo fogo contra os agentes do DOI, utilizando uma pistola automática que portava. Após intenso tiroteio, caiu ferido, vindo a falecer quando era transportado para o pronto-socorro Santa Paula. Mesmo depois de ferido, o terrorista tentou apropriar-se de um carro que era ocupado por duas moças e, fazendo uso de sua arma, efetuou o disparo, ferindo-as. O referido elemento portava documentos falsos com o nome de José Mendonça dos Santos, mas foi identificado como sendo, de fato, Luiz José da Cunha, Criolo, do Comando Nacional da LN. Fecha aspas. A requisição de exame necroscópico ao IML de São Paulo, em 13 de julho de 1973, apresenta a letra T manuscrita, indicando tratar-se de indivíduo considerado terrorista, forma utilizada pelos órgãos de segurança de São Paulo para identificar dissidentes políticos assassinados. Foi enterrado no cemitério de Perus, em São Paulo, como indigente. Seus restos mortais, que estavam sem o crânio, foram exumados em 1991 e levados para a Unicamp para identificação. Em 2001, as ossadas da Vala de Perus e algumas outras resgatadas de diferentes lugares que se encontravam na Unicamp foram transferidas para o IML de São Paulo, na tentativa de dar continuidade aos trabalhos de investigação e identificação dos restos mortais de militantes. Além da ocultação de seu corpo, o atestado de óbito informava que sua cor era branca. Inicialmente a cargo da Unicamp, o exame das ossadas foi prejudicado porque o sangue de Maria Madalena, sua mãe, foi mal acondicionado e o fato só foi comunicado à Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos após o seu falecimento. Fortunato Badão Palhares, então chefe do Departamento de Medicina Legal da Unicamp, dizia informalmente que exames de DNA haviam sido feitos em Minas Gerais com resultado negativo, mas o laudo nunca foi apresentado. Desde que as ossadas foram transferidas para o IML de São Paulo, em 2001, a Comissão de Familiares passou a solicitar que os legistas da instituição tentassem um novo exame de DNA. Somente 5 anos depois, por meio da intervenção do Ministério Público Federal de São Paulo, foi feito um exame de DNA do sangue que estava no frasco danificado para compará-lo com o sangue do irmão de Luiz José da Cunha, recolhido por Iara Xavier Pereira. Em nome da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, comprovando ser o sangue compatível com o da mãe de Luiz. Finalmente, em junho de 2006, o laboratório Genomic identificou que aquela era a ossada de Criolo e sua cor no atestado de óbito foi retificada para negra a pedido do Ministério Público Federal. A cerimônia do traslado de seus restos mortais começou em São Paulo em 1º de setembro de 2006, com um ato interreligioso na Catedral da Sé, quando Amparo Araújo, a viúva de Luiz, recebeu oficialmente a urna com seus restos mortais. Foi sepultado em 2 de setembro no cemitério Parque das Flores, no Recife, ao lado do túmulo de sua mãe. Após o velório e homenagens na sede do Movimento Tortura Nunca Mais, Pernambuco. Seus familiares e companheiros acreditaram na versão policial durante muitos anos, até que, com o acesso aos arquivos do DOP de São Paulo e o encontro das fotos de seu corpo, se pôde constatar a morte sob tortura. Além disso, o depoimento do ex-preso político Fernando Casadei Salles, encaminhado à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos em 15 de abril de 1996, ajudou a esclarecer o local em que ocorreu a morte de Luiz. Abre aspas. Aos gritos de que o crioulo já era, os policiais comemoravam o êxito da operação. O clima de histeria estabelecido só seria superado pela chegada da caravana, quando as comemorações atingiram níveis indescritíveis.
Imediatamente, um corpo aparentemente inerte foi retirado de uma das peruas e coberto com um cobertor. Foi estendido em frente à porta de entrada que dava acesso aos setores de carceragem e tortura daquele organismo policial. Não obstante, do meu ponto de observação, não ter sido possível a visualização concreta do cadáver de Luiz José da Cunha, não tenho dúvidas em afirmar tratar-se do próprio, por ter escutado várias vezes, insistentemente, referências ao seu nome. Fecha aspas. O caso 308/96, na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, foi relatado oralmente por Susana Kenninger Lisboa, com base nas fotos obtidas no arquivo do DOP de São Paulo, cujos negativos foram emprestados à relatora pelo Arquivo Público de São Paulo. As 11 lesões evidentes no rosto, nenhuma provocada por tiro, não foram suficientes para aprovação de requerimento da família, encontrando resistência entre alguns membros da comissão. Decidiu-se, então, por enviar as fotos do arquivo do DOP de São Paulo para a realização de parecer do perito Celso Nenevê, como também o laudo de Luiz, assinados pelo legista R. Chibata e Orlando J.B. Brandão. A conclusão do perito provou a falsidade da versão oficial. As contradições entre as informações sobre o local exato da morte, o fato de Luiz José ter dado entrada no IML de São Paulo trajando apenas cueca de nylon vermelha e meias pretas, de ter sido levado ao doicode de São Paulo e de seu corpo ter permanecido no IML pouco mais de 12 horas, sendo enterrado como indigente, embora identificado pelo próprio doicode de São Paulo, foram os indícios apontados para a contestação da versão oficial. O parecer do perito Celso Nenevê afirma, abre aspas, o quadro das lesões contusas que a vítima apresenta na face não coaduna com a terminologia tiroteio, alusão às circunstâncias em que se deu o fato que culminou com a morte de Luiz José da Cunha, uma vez que necessariamente indicam uma proximidade do oponente quando de suas produções. Considerando ainda o número de lesões contusas, a sede de suas produções, a presença de reação vital e a similaridade de suas formas, infere o signatário em consonância com o professor França, que estas características são indícios contundentes de dominação cruel e ou tortura, ou seja, lesões de formas idênticas, mesmo em regiões diferentes, pode-se pensar em sevícia. Fecha aspas. E apresenta, considerando as afirmações do laudo de exame cadavérico, abre aspas, 1. O encéfalo, que nada apresentava de anormal, e 2. Na cavidade torácica, nada digno de menção especial foi consignado. Infere o perito que as circunstâncias em que se deram o tiroteio e o posterior traslado de Luiz José da Cunha para o pronto-socorro Santa Paula, quando faleceu, são atípicas, já que não é de se esperar o óbito de forma rápida, uma vez que nenhuma lesão em órgão vital, como coração e cérebro, foi evidenciada, nem tampouco nenhum dano a vasos calibrosos, sendo descritos somente lesões para o estômago e intestino. E conclui, fecha aspas, e conclui Celso Nenevê. Abre aspas novamente. Ferimento pérfuro contuso transfixante no terço médio da coxa direita com fratura e desvio completo do fêmur. Estado patológico que certamente o impossibilitaria, a partir da formação dessa lesão, de se deslocar em estado de fuga. Como mencionado, ele teria se deslocado do número 2200 até o número 2000 da Avenida Santo Amaro. É absolutamente lógico inferir que, uma vez ferida nessa condição, a citada vítima tivesse, inclusive, dificuldades de sequer se manter em pé. Fecha aspas. Com os dados novos do parecer, o caso foi reapresentado para votação após 2 pedidos de vistas do general Oswaldo Pereira Gomes e de João Grandino Rodas, sendo aprovado em 10 de abril de 1997 por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. O general Oswaldo Pereira Gomes votou contra a aprovação do caso, argumentando que as marcas no corpo de Luiz eram provenientes de queda durante o tiroteio e não de tortura. Em sua homenagem, o MTNM de Pernambuco produziu o documentário Comandante Crioulo, por ocasião do traslado de seus restos mortais para Recife em 2006. Bom, nós vamos dar continuidade aqui ao caso do Crioulo, Luiz José da Cunha. Eu queria chamar o Adriano Diogo para a mesa, para presidir, e em seguida eu passo a palavra para o Domingos Fernandes, que foi militante e amigo do Crioulo. Bom,
Bom dia a todos. Eu queria primeiro dizer que a última vez que eu vi o Criolo foi a última vez que eu vi o Criolo foi no Carnaval de 1972 em Roma. Na verdade, a gente tinha se visto antes em Havana, Cuba, e eu tinha terminado de fazer aqueles treinamentos que, no meu caso, adiantaram muito pouco, mas e tinha tido problemas com os cubanos, porque os cubanos tinham um pouco interesse em fazer um pouco a direção das organizações da América Latina. E algumas pessoas eram rebeldes a isso. Eu aproveitei a passagem do Criolo em Cuba para garantir a minha saída de lá, porque eu já não tinha mais o que fazer ali. Ele depois conseguiu, junto à direção do G2 lá, do Ministério do Interior de Cuba, e a gente depois acabou se encontrando em Roma, junto com a Carmen, vulgo Zilda Xavier Pereira, minha amiga, que ainda vive hoje em Brasília. E eu estou contando isso pelo seguinte: o Criolo, o Davi, como eu o conheci em 67, era uma pessoa meio conservada no formol, né? Ele sempre foi igual que ela sempre, né? Eu conheci ele de um jeito, e depois, quando eu revi em Cuba de novo, que ele veio para dar ordens aos cubanos que o Cabo Anselmo não era militante coisa nenhuma, era realmente infiltrado, e isso não acabou não resultando em nada. E ele era igual, quer dizer, uma pessoa sensata, digamos assim, suave, mas decidido, né? Como disse ali na leitura daquilo, quer dizer, eu não tenho dúvida que ele reagiu quando foi preso, e ele era uma pessoa assim, simples, que não, quer dizer, não cultuava essa coisa meio dos egóides que na política, e sobretudo também na esquerda, fazem da sua militância a sua glória, né? Eu conheci ele em 67, quem me apresentou foi a Carmen, e, na verdade, ele me ajudou a eu me convencer que eu devia entrar no Partido Comunista, porque eu era da Polop e havia já uma tendência de que, se não rachasse o Partido Comunista, a luta armada seria uma coisa isolada na sociedade, que era a teoria do Marighella. E eu tinha resistência, porque eu achava o Partido Comunista uma coisa idiota e inútil, né, naquele momento do país. Estou falando dos anos 60, sobretudo depois do golpe. E ele me deu alguns livros para ler, e ele lia muito. E eu acabei sendo convencido por ele de que eu devia entrar no Partido Comunista, e entrei. E fizemos depois a luta interna. E o setor juvenil do Partido Comunista Brasileiro, é bom que se diga, foi criado pela direção do partido porque o Partido Comunista tinha medo que a juventude não ficasse no partido. E aí, então, criaram o setor juvenil e entregaram o setor juvenil a ele, que foi uma das pessoas que rachou do partido, uma das poucas pessoas no Rio de Janeiro que racharam do Partido Comunista e foram para a luta armada. O grande racho do Partido Comunista para a luta armada se deu em São Paulo. No Rio de Janeiro não aconteceu isso, não. Quase todo o partido ficou dentro das coisas normais.
que o partido fazia ou não fazia, ou fingia que fazia. Então, é assim, eu não vou aqui ficar falando de coisas gloriosas do Criolo ou do Davi, como eu o conheci, mas queria acentuar que ele era uma pessoa absolutamente normal, alegre, como éramos todos na época, né? E saímos. No Rio de Janeiro tinha, nessa época, um cinema que era um pouco visto como uma espécie de local de cinema de arte, né? O prédio e o espaço do cinema ainda está lá, chamado Cinema Paissandu. E era comum a gente sempre se encontrar nesse local para ver o filme, geralmente, essa época do Godard, essas coisas, e depois tinha lá o Venadense e outros bares que a gente ficava tomando chopp, junto com Yuri, Alex menos, porque o Alex era muito moleque ainda. Então, todas as vezes que eu cruzava com ele era absolutamente igual. Ele teve um problema sério de saúde, ele foi tratado aqui em São Paulo, em Campos do Jordão, ele teve tuberculose, e a Carmen conseguiu aí, através na época era difícil o tratamento da tuberculose em Campos do Jordão, que era o local que tinha um tratamento considerado melhor. Eu o vi quando ele foi viajar para Campos do Jordão e o vi quando voltou. Embora ele tivesse tuberculose, a gente não conseguia, assim, quer dizer, eu até falei, ô Yuri, esse cara está igual, não é que ele ficou mais magro, enfim, essa característica era muito importante nele, era uma pessoa muito normal, onde escondia as emoções assim, públicas, né, de ficar alegre, ria, sorria, mas não era muito estudioso, muito dedicado. Quer dizer, a grande discussão que ele fez comigo para entrar no Partido Comunista foi de que, e aí essa parte eu queria um pouco acentuar, que é assim, se formaram no Brasil muitas organizações de luta armada, muitas. Mas a Ação Libertadora Nacional, pilotada pelo Marighella, era uma organização que não queria fazer socialismo coisa nenhuma, entende? Então, era uma frente de pessoas que eram contra a ditadura e queriam a libertação nacional do país. Não foi à toa que o Marighella usou o ALN, já anteriormente conhecido como Aliança, e tal, lá nas Príncipes Eras. Então, no convencimento que ele me fez, de que eu deveria entrar no partido, era assim, eu tinha o nome de Barba, porque eu tinha uma barba, que eu tenho barba embora pareça branco, eu tenho preto lá atrás, e aí o meu cabelo e a minha barba farpada, era muito farpada, então eu usava uma barba muito grande, e ele disse, ô Barba, veja bem, essa ditadura não vai durar muito no país. Não são palavras dele, por favor, eu estou falando o que eu penso que ele disse na época. E para que a gente derrube ela, é preciso que a gente faça uma frente política, e essa frente é a Ação Libertadora Nacional. Claro que nós vamos fazer ações, vamos fazer guerrilha rural, muita gente vai para o campo, etc., mas a frente de libertação, quer dizer, essa coisa de derrubar esse poder aí, militar ou acompanhado dos civis, ela tem que se dar por um grupo grande, e esse grupo praticamente hoje, fora a Ação Popular, fora a AP, está todo no Partido Comunista. Então, se nós não tivermos capacidade de rachar isso de cima a baixo, né,
e fazer com essas pessoas o início de um processo, né, que não seja foquista, né, que essa coisa na época era muito conhecida, esse processo de foco, quer dizer, na guerrilha, quer dizer, você estabelece um grupo e esse grupo se relaciona politicamente com a sociedade e não organicamente. Quer dizer, para que seja um processo político, orgânico, a gente tem que estar dentro do Partido Comunista para poder sair e tal. Quer dizer, esse foi o argumento básico que ele usou para me convencer que eu deveria entrar no partido. Enfim, eu era um moleque, meio, sei lá. Eu era da Escola Técnica Nacional, que era uma escola importante, que ainda existe hoje lá, em frente ao Maracanã. Agora chama Escola Técnica Celso Succo. Botaram o nome de um cara que ajudou muito a ditadura, que agora tem o nome da escola. E o Yuri também era dessa escola, e a gente dominou a política dentro dessa escola, que elegemos o presidente na época chamado Grêmio Estudantil, e dali saíram vários militantes para a LN, vários. Bom, então, assim, falar do crioulo para mim é muito confortável, assim, uma pessoa, um amigo, etc, etc, etc. Mas eu não chamaria de, digamos, ídolo, mas era uma pessoa que não tinha esse lado. Por exemplo, Marighella, eu vou fazer aqui uma coisa meio difícil de fazer, mas assim, Marighella, quando chegava num lugar, era impossível não prestar atenção às coisas e às diretrizes que ele falava, que ele, como baiano, sempre muito gesticulador e tal. E era uma pessoa que chamava por si só a atenção de tudo que tivesse em torno, né? O crioulo fazia questão de ser uma pessoa normal, entendeu? Era um militante como se não fosse. Então, eu achava aquilo e conversava com todos sobre isso de maneira assim, quer dizer, positiva, porque na época o maoísmo, já um pouco em decadência, na esquerda, não a China, o maoísmo, porque o Mao Tse-tung cultuava a personalidade, quer dizer, e ele trazia aquela ideia de que o homem faz a história, né? A história não é anônima. Então, o crioulo tinha uma militância política que eu admirava muito, por ser uma pessoa discreta e não gostar de essa coisa egóide da sociedade moderna de hoje, e isso me atraía muito, né? Quer dizer, ele era uma pessoa que simbolizava aquilo que eu queria fazer se me tornasse um militante. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos, a todas. É difícil falar depois da emoção do Domingos de uma pessoa que é muito querida para mim também. Mas vamos tentar. O Domingos estava falando da personalidade do crioulo e
eu acho que tem uma coisa que resume um pouco, que é a timidez dele. Ele era um cara tímido. Essa reserva que ele tinha também a ver, eu acho que, com uma timidez. Eu conheci quando voltei de Cuba, em 1971, depois de ter feito o treinamento militar. Tenho a impressão de que ele só assumiu realmente a direção da Ação Libertadora Nacional após a morte do Yuri, em junho de 1972. Essa é uma sensação. Eu não sabia, por exemplo, quem era dirigente e quem não era. Nunca foi do meu interesse específico isso, mas eu tive essa sensação da relação com ele. Durante muito tempo, o meu contato era só com ele, no período em que eu e o Luiz Eurico ficamos no Rio Grande do Sul. Era com ele que a gente tratava de todas as atividades que pudesse ter. Eu viajei muitas vezes para encontrar com ele, apesar de ter relação com outras pessoas, mas o contato direto era só com ele. Como eu era muito menina, eu tinha na época 22 anos, e era muito despreparada do ponto de vista intelectual. Eu queria fazer a guerra. Ele era a pessoa que perdia, eu achava que ele perdia um tempo enorme comigo, tentando me conscientizar da importância de eu ler, preparando para mim coisas de leitura que pudessem ser localizadas, encontradas. Ele queria me ensinar a falar russo, porque ele achava que eu devia falar uma outra língua sem ser o português, e que eu tinha uma cara meio de russa. E eu achava que ele perdia um tempo enorme comigo. Eu acho que isso tem a ver com a generosidade dele e com esse aspecto muito que o Domingos falou, de ele não querer ser a pessoa. Eu não sei dizer quando foi a última vez que eu encontrei com ele. Não consigo dizer, assim. Foi aquela vez. Quando ele morreu, eu estava no Rio de Janeiro, mas eu não sei quando foi a última vez que eu vi. E durante a vida toda, até integrar a Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos, eu imaginava que ele tinha sido morto da forma como era dito pelos órgãos de segurança, que ele tinha tido um enfrentamento e que desse enfrentamento ele tinha acabado morto. Quando nós começamos a preparar os processos para a comissão especial, que eu acho que a gente nunca detalhou um pouco isso, a forma como a gente preparou os processos para mostrar que a ditadura mentia nas suas versões oficiais de suicídios, atropelamentos e tiroteios, nós buscamos exatamente tentar levantar o máximo de informações possíveis sobre a morte. Nós não ficamos numa discussão de que tudo que a ditadura queria fazer era exterminar. Nós procuramos mostrar o que tinha de realidade nas circunstâncias da morte. Foi isso que nós fizemos, por exemplo, agregando informações ao caso que tinha sido preparado pela família no caso do Carlos Marighella. A família não preparava para dentro do processo, na aprovação da comissão especial, esse aspecto das circunstâncias da morte, que foi o que a gente fez e que era o que, afinal, nos deu a possibilidade de ter a aprovação enquanto eu fiz parte da comissão especial,
Em 132 casos, nós provamos que a ditadura militar tinha mentido. E em muitos deles a gente se surpreendeu. O que mais me surpreendeu foi o do crioulo, pelo aspecto pessoal que me causou, e porque realmente a gente não tinha a mínima ideia de que ele tivesse sido torturado. Até hoje não tenho a mínima ideia quando ele foi preso, como ele foi preso, em que circunstâncias ele foi morto. Eu vim ao arquivo público, era diretor do arquivo Fernando Casadei Salles. A gente deve a ele essa história, porque por mais que a comissão tivesse acesso aos arquivos, isso era muito dificultado. No Rio de Janeiro, por exemplo, eu não tive essa facilidade, mesmo como membro da comissão. Nos arquivos da ABIN, não tive, em hipótese alguma, apesar da lei dizer que deveria ser facilitado o acesso da comissão às informações, o Fernando Casadei me emprestou os negativos da foto do crioulo morto. Eu levei com a facilidade que ele nos causou na época, e nós fizemos a ampliação das fotos. E foi um horror. É possível ver, eu trouxe as fotos, imagino que o Domingos e a Darcy talvez não tenham visto e não façam a mínima questão de ver, não queiram ver, porque é muito duro de ver mesmo o estado do rosto dele. Quando eu levei a primeira vez as fotos à comissão especial, o Miguel Reale Júnior, olhando as fotos, teve a mesma impressão que eu, podemos fazer a votação do caso. E eu tive que fazer um relatório oral, que era mais difícil ainda para mim, por ser uma pessoa tão querida, mas eu fiz um relatório oral do caso dele, mas tanto o general Gomes, que na época integrava a comissão em nome das Forças Armadas, quanto o João Grandino Rodas, hoje reitor da USP, ele integrava a comissão especial nomeado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, não aceitaram, e eu resolvi retirar o caso de pauta e levar para o Celso Nenevê. E esse processo, esse relato do Celso Nenevê, que ficou constando ali no memorial que é feito, é a coisa mais impressionante para mim que eu poderia ter visto. Porque o crioulo foi torturado. E a gente não sabe exatamente nem onde, nem quando, nem como. O Fernando Casadei faz um depoimento, a meu pedido, que eu integrei no processo, dizendo que ele estava preso no DOI-CODE naquele dia e que ele viu uma movimentação muito grande no pátio e que o que mais chamou a atenção dele é que estavam no pátio o Fleury e o Ustra. Como na época era corrente, dentre os presos, que havia uma total rivalidade dentre eles, aquilo chamou muito a atenção. Então, tinha dezenas de carros, dezenas não, 5, 6 carros saíram dali de dentro, inclusive um da Telesp, nesse dia que ele viu, quando chegou o corpo do crioulo. Então, essa movimentação durou em 73, no dia que o corpo do crioulo chegou no DOI-CODE. É isso que ele viu. Agora, da onde ele vinha, a gente realmente não sabe. Mas que toda a busca era feita em cima, sob as ordens do capitão Ney. Então, ele chama muito a atenção sobre isso, que o Ney não era um simples operador, ele era um cara que tinha a ordem de organizar todas as informações. Era ele que
monitorava os cachorros, era ele que fazia toda essa investigação. E por isso que ele foi morto. Eu não sei se não valeria, se não seria possível hoje, né, vivendo a Comissão da Verdade, que a gente fizesse um contato com o filho dele, quem sabe nessas alturas ele não possa querer contar o que aconteceu com o pai dele, porque quando nós conhecemos ele, a Melinha e eu, que trabalhávamos na Prefeitura de São Paulo, na Comissão da Investigação da Vala de Perus, ele era funcionário da Prefeitura. E ele, com muito medo, certa vez, procurou a Melinha, achando que ele ia ser rechaçado por ela, como ele era rechaçado na universidade, nos lugares por onde ele passava. E ele dizia que o pai dele tinha sido morto. Só que ele não podia falar muito sobre isso, né? Não sei se hoje, vivendo esses outros ares, ele voltaria a dizer. Mas acho que deveria ser chamado a prestar esclarecimento sobre o caso do crioulo, com o laudo do Celso Nenevê, o Arre Chibata e o Orlando Brandão, que são as pessoas, os médicos que assinam o laudo dele. Eles têm que prestar, acho que eles têm obrigação de prestar esclarecimento sobre isso, porque eles deixam de falar sobre as evidentes, tem 11 lesões no rosto dele e nenhuma delas é citada. Eu quero ver se é o Orlando Brandão mesmo, que eu posso estar me esquecendo. A memória já não é a mesma. Arre Chibata e Orlando Brandão. Então, eu acho que fica especialmente do depoimento do Fernando Casadei, também fica comprovada a participação direta do Ustra no assassinato do Luiz José da Cunha. E não sei se ainda tem muito tempo, mas é bom a gente ressaltar que em 1979, quando eu localizei o Luiz Eurico no cemitério de Perus, nós solicitamos à Maria Madalena, mãe do Luiz José da Cunha, que nos desse uma procuração para a gente movimentar o corpo do crioulo dali. Na época, isso acabou não sendo feito. Quando houve a comissão da investigação da Vala de Perus, nós recolhemos o sangue da dona Maria Madalena e ele ficou com o Fortunato Badam Palhares na Unicamp. Nós fizemos no cemitério de Perus a exumação do corpo dele. Ele não tinha crânio, o corpo, e estava na cabeceira da pista, e sobre o corpo dele tinham outros dois, que eles vão desenterrando e enterrando na cabeceira da pista. O Badam Palhares levou esses corpos, ele misturou as ossadas dessas pessoas que estavam acima do crioulo com as ossadas de Perus no geral. Ele não acondicionou o sangue da dona Maria Madalena e depois que ela morreu nós viemos saber que o frasco tinha se rompido. Isso já quando estava o Daniel Ribeiro Munhoz na condução desses trabalhos. Eu, particularmente, sempre me opus muito à participação do Dr. Daniel Ribeiro Munhoz, porque ele foi chamado pelo Chibata em 1979, 80, para examinar o corpo do meu marido. Então, qualquer pessoa, para mim, que é da confiança do Chibata, não é da minha. Eu reagi muito nessa época que as ossadas de Perus estiveram sob a guarda dele. E, na realidade, ele pouco avançou nisso. Foi depois de muita cobrança, acho que uns 5 anos depois, da gente constantemente cobrando que eles fizessem alguma coisa em relação à possibilidade de ter o DNA da dona Maria Madalena naquele sangue. Foi só quando o Ministério Público finalmente fez uma petição exigindo que eles fizessem isso, eles acabaram conseguindo
extraiu o DNA daquele sangue para ver se realmente ele não tinha se deteriorado. A Yara Xavier Pereira retirou o sangue do irmão dele, foi feita a comparação e finalmente foi então identificado o corpo do Luiz José da Cunha. Na época do enterro dele, como uma forma de tentar engrandecer a figura dele, eu inventei a história de chamá-lo de comandante crioulo, que foi uma coisa que ficou forte na época, mas ele nunca teve, nem aceitaria, né, esse título de comandante, nem o Marighella se dizia comandante da LN, mas o crioulo foi, sim, um grande dirigente e foi muito importante para mim participar de toda a história e de toda a investigação das circunstâncias da morte dele. Eu espero, sinceramente, que a gente consiga avançar para saber exatamente quem prendeu e quem matou. Essa é a minha decisão de vida daqui para frente com relação à história dele. As fotos estão ali, quero. Porque eu estava preso quando ele chegou, eles me mostraram essas fotos. Deixa eu ver. Exatamente. O Queiroz tinha sido exatamente. Eu não vou passar. Darcy, poderia fazer uso da palavra, por favor? Eu conheci o Luiz José da Cunha quando eu estava fazendo treinamento em Cuba, né? Ele fazia parte do mesmo grupo e nós criamos um relacionamento. Da minha parte, o que chamou muita atenção era a formação política do crioulo, sabe? Era uma formação política acima do normal. E hoje eu vou contar um fato que é muito pouco conhecido. Eu acho que são 3 pessoas que conhecem esse fato. A formação política dele e a visão dele, o equilíbrio que ele tinha era tão grande que ele começou a causar certo receio. Eu explico. Cada grupo que treinava tinha um encarregado. E o encarregado do nosso grupo, infelizmente acontece, são fatos que ocorrem, passou a temer que o Gomes, que era o nome que ele usava, assumisse o comando. Ele jamais teve essa pretensão, né? Então, esse companheiro encarregado, na época eu era companheira do crioulo, né? E esse encarregado do nosso grupo de treinamento chamou a mim e a Maria Amélia Araújo, uma outra companheira médica. E ele disse, aliás, antes ele falou o seguinte, Darcy não, era Cristina, né? Eu quero conversar com você e a Rosa, que era a Maria Amélia.
Eu falei, Rosa, deve ser alguma coisa sobre o crioulo. Falei, acho que não. Aí os outros companheiros tinham saído, foram passear e tal, e nós fizemos uma reunião. Esse companheiro, encarregado do nosso grupo, Maria Amélia e eu. Então, o que é que ele queria? Ele queria que Maria Amélia fizesse um atestado médico dizendo que o crioulo não tinha condições de fazer o treinamento da guerrilha rural. Isso por quê? Era um temor da parte desse companheiro, que na época era encarregado do nosso grupo, de que o crioulo se tornasse um comandante, dada a ascendência política, dado ao equilíbrio que ele tinha, sabe? Nós fazíamos muitas discussões no nosso grupo e ele sempre se mostrou uma pessoa super equilibrada. Então é um fato, é a primeira vez que eu estou falando sobre essa tentativa que houve já naquele tempo. Isso ocorreu em 69, né? Já nesse tempo, ele se destacava enquanto um quadro político-militar. Eu não estava preparada para falar sobre o crioulo, né? Após o nosso treinamento, o crioulo regressa antes para o Brasil. Nós já éramos companheiros e era muito difícil a nossa vida marital, porque ele tinha que percorrer vários estados. Eu tinha as minhas tarefas, né? Foi um período de 4 anos, mas foi toda uma vida. Agora, a vida na clandestinidade é alguma coisa assim, é muito intensa. Você não sabe se dali a 5 minutos você vai estar viva ou morta. Você não sabe quando você se despede do companheiro, você não sabe se você vai vê-lo novamente, sabe? Então é uma vida assim extremamente intensa. Agora eu quero me fixar mais sobre a data da morte do crioulo. Foi 13 de julho, que por acaso é meu aniversário. Eu nasci no dia 13 de julho. E eu estava na auditoria militar, que já tinha sido presa, né? E nesse dia eu estava na auditoria militar. Estava aguardando a audiência, deveria ser 15 para 1 hora. E chega uma equipe do DOI-COD. Aí um deles vira para mim e diz o seguinte: pegamos o filho da puta do seu amante. Sabe, eu já estava tensa pela audiência. E foi de uma brutalidade a forma em que isso foi dito, que eu chorei. Eu não consegui conter minhas lágrimas. Aí um dos companheiros que estavam lá aguardando a audiência, ele me disse: não, Darcy, não chore. É isso que eles querem de você. Dentro do possível, eu engoli as lágrimas. Mas elas escorriam, né? É difícil. São sentimentos assim que você não quer demonstrar, mas se acaba demonstrando. Agora, a coisa de uns 5, 6 anos, Suzana,
Eu tive o privilégio de ler o relatório que você fez sobre o crioulo. E vou te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, eu fiquei extremamente agradecida a você. Eu fiquei extremamente agradecida porque aquele relatório não era um relatório jurídico, uma coisa fria, não. Tinha toda a fundamentação jurídica, sim. Tinha toda uma análise dos fatos, do IML, tinha tudo isso. Mas, Suzana, acima de tudo, tinha sentimento, tinha emoção de uma companheira. Gente, foi o melhor requerimento que o... Não é requerimento, como se chama? Relatório. Eu já li muitos relatórios. Foi um relatório que me comoveu assim profundamente. E junto com esse relatório, infelizmente, eu vi as fotos do crioulo assassinado. Gente, são fotos terríveis, sabe? Inclusive, tem lugares do corpo dele que tem manchas circulares. Então, no laudo lá, não sei quem que falou, que deve ter sido da queda. Uma queda não causa várias manchas circulares. Aquilo lá, eu que passei por semanas, por torturas, né? Aquilo lá é marca de choque elétrico. Com toda certeza. E a ilusão que eu tive no dia 13 de julho, em que eu estava na auditoria, eu tive a ilusão de que ele tivesse morrido, de que ele realmente tivesse morrido lá no tiroteio. Infelizmente, quando eu vejo o relatório da Suzana, eu vi o quanto ele foi torturado. Sabe? Isso dói. Você procura não lembrar, eventualmente vem à sua cabeça. Eventualmente não. Muitas e muitas vezes vem à sua cabeça. E nesses momentos, eu penso nos familiares. O crioulo, o corpo, a ossada dele foi recuperada, né? Embora sem o crânio. A falta desse crânio, gente, para mim, é fundamental. Pela cabeça que ele tinha, por aquela formação política. Eu não sei o que eu ia falar, me perdi um pouquinho. Sim, o crioulo pelo menos foi enterrado, foi velado pelos companheiros, né? Mas eu fico pensando nos familiares dos desaparecidos. Se eu, que sei onde está enterrado o crioulo, eu tenho sentimento em imaginar onde estão os nossos companheiros, os outros, que são considerados, são desaparecidos. Eu fico pensando comigo, o que é que os familiares, os pais, os irmãos, sentem, sem saber o que aconteceu com eles. Porque você sendo mãe, você sendo irmã, lá no fundo, a gente sabe que foi assassinado, mas lá no fundo de você mesma, você tem um pouco de esperança. Quem sabe? É um quem sabe que não existe. Mas esses familiares, eles não puderam velar o corpo desses companheiros. Eles não sabem o destino deles.
Então, nesse momento em que eu falo do Luiz José da Cunha, eu presto uma homenagem e peço a vocês da Comissão Estatual e peço também à Comissão Nacional da Verdade que façam o máximo por esses nossos companheiros, que tentem localizá-los, que façam os exames de DNA. Gente, é o mínimo que nós poderíamos fazer por esses nossos companheiros e pelos familiares deles. É isso. Vamos, você vai falar alguma coisa? Queria dizer mais uma coisinha. Eu não sei se ficou claro, mas é importante que conste que nós desenterramos o crioulo em 1991. E ele só foi identificado em 2006. Durante todos esses anos, nós ficamos cobrando e cobrando e cobrando e cobrando, assim como até hoje a gente cobra da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos, que não faz o DNA das ossadas que estão sob a sua guarda. Quando ele foi enterrado, a dona Maria Madalena já não era mais viva. Então, isso é um registro que tem que ficar. Não, eu acho que é importante isso que a Suzana está colocando, e o crioulo só foi identificado em 2006 por interferência do Ministério Público Federal. Inclusive a doutora Eugênia Gonzaga, ela tem que ser lembrada aqui, porque foi ela que pediu, exigiu que a Secretaria de Direitos Humanos financiasse de um laboratório particular, que era o Genômica, para que fizesse o DNA daquelas ossadas, uma vez que aquelas ossadas estavam bastante fragmentadas. Então, para ver se ele foi identificado por DNA, né? E isso é importante registrar, esse papel do Ministério Público Federal naquele momento, em 2006, que nós podemos dar ao crioulo. Eu acho que o crioulo teve um sepultamento extremamente digno, à altura da importância que ele teve em vida, né? E quem dera se todos os demais tivessem essa oportunidade. Vamos passar para os outros casos. Então, você tem toda a razão, né? A Suzana está me falando aqui que as cadeias de comando. Você queria falar sobre isso? Não, estou te fazendo uma pergunta porque agora nós vamos pretender encerrar o capítulo das vítimas dos 164 casos e partir exatamente para as cadeias de comando, né? Então, até porque seria muito importante se você viesse para São Paulo. Ontem à noite eu estive com a doutora Rosa Cardoso e ela falou que ela vem aqui agora te encontrar, porque é o seguinte, nós estamos pensando hoje a partir de dezembro, ou logo no início do ano, lógico que ainda tem alguns casos para serem feitos, das vítimas, das 164 casos nossos, mas nós queremos começar com a cadeia de comando, né? Então, nós achamos assim meio bravateiro esse negócio da Comissão Nacional, ficar chamando gente para depor lá, para fazer como aquele general do Araguaia, que foi lá, desmoralizou todo mundo, sem caracterizar a relação das vítimas com os casos. E lógico, nós queremos fazer o general francês, aquele general francês
que participou da Argélia, lá da Indochina, e que abriu uma escola de tortura na Amazônia, o adido militar da embaixada. Queríamos tentar fazer esse ano e, a partir daí, começar todas as cadeias de comando, né? Então, a sua vinda para São Paulo, se possível, ou eventual, mas fosse uma coisa permanente, seria muito importante, né? Para a gente, ao longo desse ano 2014, só trabalhar com abrir com o bagulhão, né? Dar uma traduzida no que foi o bagulhão. O livro de entrada do DOPS foi apresentado daquela forma como novidade, mas eu acho que ele não foi devidamente estudado, esmiuçado, e aí partir para a cadeia de comando, pegar assim como nós temos com cada vítima, pegar cada agente da repressão, cada agente do Estado, e esmiuçar, fazer assim, pegar o banco, quantas pessoas morreram nesse período, quantas pessoas passaram lá e foram torturadas, quem era o comandante, quem eram as equipes, quantos médicos legistas participaram, quantos atestados de óbito falso, enfim, fazer esse trabalho, entendeu? Então, o ano 2014 seria dedicado a isso, à repressão total, as cadeias que a gente usa o nome de cadeias de comando, né? E até pegar tudo que está fora da anistia, atentado ao Rio Centro, essas coisas que dá para relacionar com São Paulo, né? Então, porque parece que você participou do Rio Centro, enfim, esse seria o nosso trabalho para o ano que vem. Vamos tentar combinar com a Nacional, né? Pedimos para a Nacional que a Crimeia pudesse ser incorporada, que você pudesse ser incorporada, e outras pessoas para processar todo o material das vítimas relacionando com a repressão. Então, esse é o nosso método. Essas aqui praticamente são as últimas. Nós vamos fazer mais duas agora, né, Marinha? É os Pereira Forte. Então, a doutora Rosa Cardoso conhece uma jornalista da Carta Capital que entrevistou o general francês vivo na França. Esse bom, enfim, um cara importante aí, aquele general francês. Bom, enfim, é nós, e tudo que a gente puder ter de contribuição e de... Estamos precisando, porque é muito pouca gente para tanto trabalho. Então, vamos passar para o segundo. Quem vai fazer a leitura? Thaís Barreto. Hoje, vamos fazer. A Suzana mostrou as fotos do Elcio, a Amelia. Bom, vamos falar depois. A do Elber. Ela tem... Tá bom. Mas não posso. Não conosco. Conosco. Thaís, Elcio Pereira Forte. Bom dia a todos. Meu nome é Thaís Barreto, sou assessora técnica da Comissão da Verdade. Vou ler aqui um breve resumo sobre a história de Elcio Pereira Fortes. Elcio foi morto em 28 de janeiro de 1972. Ele nasceu em 24 de janeiro de 1948, em Ouro Preto, Minas Gerais, e é filho de José Ovídio Fortes e Alice Pereira Fortes. E era dirigente da Ação Libertadora Nacional, ALN. Elcio foi dirigente da ALN, gostava de literatura, cinema e teatro. Participava intensamente das atividades culturais de sua cidade, escreveu em jornais, promoveu jograis, criou e difundiu peças teatrais. Era colaborador assíduo do Jornal de Ouro Preto e da Voz GLTA, Grêmio Literário Tristão de Ataíde, criado em 1938. Atuou na União Colegial Ouro Pretense e na Escola Técnica Federal.
Ingressou na Escola de Metalurgia, mas não chegou a concluir o curso. Em 1963, passou a militar no PCB. Logo após o golpe de abril de 1964, passou a viver na clandestinidade, inicialmente em Belo Horizonte e em seguida em Contagem, Minas Gerais, onde integrou o Comitê Municipal do PCB. Tornou-se um dos dirigentes da corrente de Minas Gerais e atuou junto aos metalúrgicos, assessorando as comissões de fábrica, da Belga Mineira, da Manesman, da Mafra e da RCA. Desempenhou papel importante nas greves dos metalúrgicos de 1968. Em 9 de abril de 1969, chegou a ser ferido em um confronto com policiais, mas conseguiu escapar. A partir desse episódio, em que foram presos alguns militantes da corrente, passou a viver no Rio de Janeiro já como militante da LN. Elcio, mesmo na clandestinidade, não deixou de se comunicar com a família. Escrevia cartas em que expressava a sua saudade e as suas razões que o levaram a optar pela luta armada. A última vez que se comunicou com a família foi por meio de um telegrama, no Natal de 1971. Preso em 22 de janeiro de 1972, no Rio de Janeiro, e transferido para o DOI-CODE de São Paulo, foi morto sob torturas no dia 28. A versão oficial distribuída à imprensa, que consta na requisição do exame do ML de São Paulo, informava que, abre aspas, após travar violento tiroteio com agentes dos órgãos de segurança, foi ferido e, em consequência, veio a falecer. Fecha aspas. O jornal Estado de Minas, de 1º de fevereiro de 1972, descreveu a versão policial sobre sua morte. Abre aspas. Elcio Pereira Fortes morreu sexta-feira em São Paulo, na Avenida dos Bandeirantes, ao tentar fugir, aproveitando-se de tiroteio entre agentes de segurança e outro terrorista com o qual Elcio tinha um encontro marcado. No sábado anterior, dia 23 de janeiro, Elcio Pereira Fortes conseguiu escapar à perseguição policial na Guanabara quando tentou manter contato com um terrorista na Tijuca. Fugindo para São Paulo, foi preso dia 26, na estação rodoviária, por agentes de segurança da Guanabara e de São Paulo, que acompanhavam seus passos desde o Rio. Fecha aspas. Os legistas Isaac Abramovich e Lenilson Tabosa Pessoa definiram como a causa da morte anemia aguda traumática. Nos arquivos do DOP de São Paulo foram localizados depoimentos prestados por Elcio, comprovando sua prisão. No documento elaborado pelo Comitê de Solidariedade aos Presos Políticos do Brasil, em fevereiro de 1973, com o título Aos Bichos do Brasil, encontramos, abre aspas, preso, não se sabe se no Rio ou em São Paulo, entre 22 e 26 de janeiro de 1972. Elcio esteve enclausurado no DOI de São Paulo, sendo que inúmeros presos políticos atestam a sua presença naquele destacamento. Submetido a dolorosas torturas pelas equipes policiais, Elcio veio a sucumbir no dia 28 de janeiro. No dia 1º de fevereiro, os órgãos de segurança da repressão, através dos jornais, publicaram uma nota oficial onde informavam que Elcio havia sido morto em tiroteio numa tentativa de fuga. Era por demais óbvio que ele não podia sequer caminhar, em decorrência das torturas. Seu corpo foi visto ao ser retirado do DOI. Fecha aspas. Em documento encontrado no antigo DOPS do Paraná, lê-se, abre aspas, encaminhamento 087-72/CO/DR/PR, origem do CIE/ADF, morto em São Paulo a tentar fugir da prisão, conforme recorte do O Globo e Folha de São Paulo, de 4 de janeiro de 1972, consta que o fichado foi reconhecido pelos órgãos de segurança. Comparando os relatórios dos ministérios militares encaminhados ao ministro da Justiça em 1993, constam-se as contradições entre as versões sobre sua fuga. No relatório da Aeronáutica, lê-se, abre aspas, faleceu no dia 28 de janeiro de 1972, ao dar entrada no Hospital das Clínicas em São Paulo, após travar tiroteio com agentes de segurança que o perseguiam. Fecha aspas. No relatório da Marinha, assim está registrado,
abre aspas, morto no dia 28 de janeiro de 1972, em tiroteio, com agentes de segurança, ao tentar fugir em um Fusca após estabelecer contato com um companheiro. Fecha aspas. A família tomou conhecimento de sua morte no mesmo dia pela televisão e imediatamente se dirigiu para São Paulo, mas o corpo já havia sido enterrado no cemitério Dom Bosco de Perus, em São Paulo. Em 1975, seus restos mortais foram trasladados para Ouro Preto, Minas Gerais, onde foi enterrado na Igreja São José. A requisição de necropsia encontrada no IML de São Paulo tem a marca P em vermelho de terrorista, conforme o tratamento dispensado aos perseguidos políticos. O legista Antenor Chicarino analisou o laudo a pedido da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos para instruir os processos éticos contra os médicos legistas que assinaram laudos falsos no CREMESP de São Paulo. Suas observações ressaltaram que o laudo não descreve as características das lesões por projéteis, não faz referência à distância, apenas ao definido como entrada e saída, e antecipa no exame externo as trajetórias dos projéteis, não fazendo no exame interno. As lesões descritas não foram imediatamente mortais e os projéteis não foram retirados e encaminhados para inquérito, mesmo estando localizados em tecido de fácil acesso. O médico legista Delmeville acrescentou também à instrução dos processos éticos do CREMESP que é o primeiro projétil descreveu a trajetória da esquerda para a direita, de cima para baixo e ligeiramente de frente para trás, indicando que foi disparado em média ou curta distância, ato típico de execução. O relator do caso, na Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, Mário Miranda, afirmou que a prisão e morte de Elcio Pereira Fortes ficaram demonstradas por vários depoimentos e documentos, entre eles o encaminhamento 087/72 do Paraná, encontrado no arquivo do antigo DOPS do Paraná, onde se lê que, abre aspas, para conhecimento desse órgão, esse centro encaminha cópia do expediente de referência, versando sobre o depoimento de Elcio Pereira Fortes, morto em São Paulo ao tentar fugir da prisão. Fecha aspas. Mário Miranda citou também o depoimento de Darcy Toshiko Miyake, presa por agentes do DOI-CODE do Rio de Janeiro em 25 de janeiro de 1972. Darcy perdeu a noção do tempo, pois foi submetida a intensas torturas, mas calcula que no dia 27 recebeu roupas e encapuzada soube que seria removida. Num corredor, pela costura esgarçada do capuz, viu Elcio encostado na parede. Foram transportados na mesma viatura, Elcio no chiqueirinho e ela entre o motorista e um agente, e conduzidos ao DOI de São Paulo. Ali foi colocada em uma cela isolada, no segundo andar, onde ficou por vários dias sendo torturada e ouvindo os gritos de Elcio durante a tortura. Sem saber precisar o dia, mas após nova sessão de tortura, não mais foi conduzida à cela onde estava, mas a uma outra, com porta de ferro, sem luz e sem ventilação. E antes de ser colocada nessa solitária, ouviu do carcereiro que desse local havia saído um presunto fresquinho. Darcy convenceu-se de que o corpo retirado da solitária era o de Elcio Pereira Fortes, porque a partir de então não mais ouviu seus gritos. O relator destacou que a versão oficial ora se referia a um tiroteio na Avenida Bandeirantes, onde Elcio teria um encontro com outro militante, dando a entender que não se encontrava preso. Ora falava de uma suposta fuga da prisão, quando Elcio teria sido baleado. Em função das contradições e dos depoimentos colhidos, o relator pediu deferimento, concluindo que ficou demonstrada a farsa de morte em consequência de tiroteio, sendo o caso 70/96 deferido por unanimidade em 8 de fevereiro de 1996. Em sua homenagem, a cidade de Belo Horizonte deu seu nome a uma rua no bairro da Lagoa, e a cidade do Rio de Janeiro fez o mesmo no bairro Paciência. Essas informações foram extraídas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil, do IEV.
Eu tenho uma biografia extensa. Suzana Lisboa da comissão. Eu tenho uma biografia política do Elcio preparada pela Alice, mãe dele, mas eu não vou ler, mas eu vou deixar para vocês para incluir no relatório final. Não, mas eu queria ler o requerimento feito pela Alice quando ela fez para a comissão especial. A Alice é uma daquelas mães que eu sempre procuro citar, das que foram presentes na nossa luta o tempo inteiro. Ela já é falecida, né? Eu encontrei com ela muitas vezes nesses anos pós-anistia. O requerimento dela foi apresentado em 9 de outubro de 1995, ela morava em Ouro Preto. Senhores membros da comissão dos familiares de mortos desaparecidos. Vou contar tudo que consigo lembrar a partir do momento em que eu e minha família estávamos assistindo a um jornal de televisão no dia 30 de janeiro de 1972 e tomamos conhecimento da dolorosa notícia da morte de meu filho Elcio. A notícia era de que ele havia morrido em um tiroteio com a polícia e que seu corpo estava na medicina legal. Meu marido, José Ovídio Fortes, falecido ano passado, telefonou para um amigo de São Paulo, o advogado José da Costa Carvalho, para que ele fosse tomando todas as providências cabíveis, enquanto seguíamos nessa mesma noite para lá. Imaginem o que sentimos quando chegamos à casa deste amigo e ele nos disse que nada poderia ser feito, pois o nosso filho tinha sido preso e morto há dias, sem notícia de onde poderia estar enterrado o corpo. Dispensamos a funerária que trouxemos de Ouro Preto e decidimos ficar o tempo necessário para levantar os fatos e localizar a sepultura de nosso filho. Eu e meu marido fomos no 2º Exército, onde fomos tratados sem nenhuma consideração, assim como também no DOPS. Lá ficamos sabendo que a notícia veiculada na imprensa não correspondia à verdade dos fatos, pois ordens superiores determinavam que a notícia de morte era a mesma para todos os mortos políticos. Com muita insistência, conseguimos ver no DOPS uma foto de nosso filho morto, foto apenas de rosto. Conseguimos também a informação de que ele estava enterrado em Perus, para onde fomos e localizamos a sepultura. Estivemos também na medicina legal. Lá vimos algumas fotos de prisioneiros políticos mortos em tiroteio, de costas e da cintura para cima, todas marcadas com um T em tinta vermelha. Achamos estranho que no caso do nosso filho havia a marca T, mas sem foto nenhuma. Lá levantamos o nome do médico legista. Foi dificílimo falar com ele, pois se recusava a nos receber. Através de um plano pensado pelo meu marido, nos apresentamos no consultório dele como velhos amigos do interior e desta forma tivemos acesso à sua sala. Constrangido sob muita pressão, ele confirmou o óbito e deu a entender que havia tortura. Em meio a tanto sofrimento e tensão, muita coisa se passou, e não lembro de todos os detalhes. Em 1975, de forma discreta e sigilosa, conforme nos foi exigido pelo governo, conseguimos transferir os restos mortais de nosso filho para Ouro Preto, onde está enterrado na igreja de São José. Se meu marido estivesse vivo hoje, poderia dar mais detalhes enormes, pois fez muitos contatos e teve todo o empenho de desvendar os fatos. Me colocando à disposição para outros esclarecimentos e desejando que os trabalhos dessa comissão alcancem os objetivos. Atenciosamente, Alice Pereira Fortes. Olha, o caso, quando nós fizemos os processos para a Comissão Especial dos Mortos Desaparecidos, os casos em que, como o do Elcio, havia documentos oficiais com a informação da prisão, a gente não se deteve em aprofundar a investigação, porque a comissão aprovava os casos daqueles que tinham sido mortos em dependências policiais ou assemelhadas. A gente estendeu essa interpretação para todos aqueles em que havia a confirmação da prisão. Então, nós temos, por exemplo, apenas o negativo da foto do Elcio, e não temos a foto dele. Não deve, certamente ela existe aqui no DOPS. Essa biografia grande que é feita dele desenvolve um pouco mais da história política dele e da presença dos pais em todos os momentos, do apoio que eles fizeram a ele. E ela termina pedindo, falando que
É sempre reparável a morte para os familiares, mais ainda quando se trata de jovem de 24 anos, assassinado nas condições mais bárbaras para o ser humano. É duplamente reparável quando é uma perda para o país. A vocação pública de Elcio, sua inteligência e espírito crítico, demonstrados precocemente a partir dos 11 anos, o tornaram responsável pelo ideal político mais sublime de superar as injustiças sociais e construir uma nação fraterna. Triste governo que mutila o principal patrimônio do povo, consumindo lideranças que estariam aqui entre nós, nessa hora dramática, dando de si o máximo para enfrentar os desafios. A família, em nome da lembrança querida de Elcio e representando a cidadania, espera que a Comissão Especial, Lei 9.140, proceda às investigações complementares a partir dos indícios aqui listados para que se reconstitua a verdade da prisão e da morte do Elcio. Sejam identificados os responsáveis pela tortura e morte de Elcio no DOI-CODE do Rio de Janeiro, em São Paulo. Que seja refeito o laudo de exame de corpo de delito e exame necroscópico. Isso até hoje não foi feito. Não houve. Agora eu faço minhas as palavras da Alice Pereira Fortes e do José Ovídio para pedir que a Comissão Nacional faça essa investigação e que, através de vocês, esse apelo seja reforçado. Nós fomos até onde a gente tinha condições de ir, né? Na época, a primeira informação que nós tivemos sobre o fato do Elcio ainda estar preso, com documentos oficiais, foi lá no arquivo do DOPS do Paraná. Foi o primeiro arquivo que eu entrei, na época, da Comissão Especial de Investigação. Eu fui lá com o governador Requião, que foi o primeiro, foi o segundo a abrir os arquivos, mas foi o primeiro arquivo mais integrado que a gente viu. Eu fui lá com a Melinha, ele nos recebeu, inclusive na casa dele, para almoço. E no dia que eu fui com ele lá, ele quis olhar se tinha alguma coisa a meu respeito. E lá tinha um depoimento do Elcio dizendo que eu já estava no país, junto com o Luiz Eurico. Eu levei um susto enorme, porque é muito difícil a gente ver alguma coisa, quer dizer, palpar alguma coisa sobre a tua vida, entendeu? Quando um companheiro já está morto. Depois, em São Paulo, a gente localizou extensos depoimentos dele. Extensos depoimentos, o que significa também que ele estava lutando pela vida. Né? Ele foi interrogado, tem depoimentos dias e dias, então, no mínimo, uma semana, né? Se ele foi preso dia 22 e a notícia da morte saiu no dia 30, como se ele tivesse ocorrido no dia 28. É óbvio que ele, durante esse período, ficou tentando lutar por viver e dando as informações que ele considerou que poderiam ajudá-lo a viver, né? E isso não aconteceu. Depois da Lei 9.140, a gente não avançou nessa investigação desses casos especificamente. Então, acho que é fundamental tentar ver se no arquivo do DOPS aqui tem alguma outra informação sobre o Elcio, se tem as fotos originais dele morto. Ele leva um tiro no olho, que vaza o olho dele, né, de cima para baixo. Ele leva um tiro no olho que sai pela mandíbula. Então, é evidente que é de cima para baixo. Então, um dos olhos dele, eu acho que ele nem tem. Acho que foi arrancado o olho. Não sei se pelo tiro ou se já tinha sido extraído antes. Mas eu acho que pela dona Alice e por todos nós temos que fazer essa investigação e tentar avançar. Não sei se a Darcy quer colocar mais alguma coisa, porque ela é a testemunha da prisão do Elcio. Em relação ao Elcio Pereira Fortes, eu já prestei um depoimento aqui e gostaria de reiterar um pedido
Se fala mais perto. sobre a data real em que ele foi assassinado. Consta a morte dele como sendo dia 28 de janeiro de 1972. Isso não é verdade. No dia 28 de janeiro, nós dois estávamos sendo transportados do Rio da Guanabara para São Paulo. Eu queria ressaltar uma coisa, gente. Naquele tempo, os tanques de combustível eram menores. Os carros consumiam mais gasolina. Eu digo isso por quê? Porque, posteriormente, verificando documentos meus, eu vejo o seguinte. Eu, Darcy, dei entrada no DOI-CODE no dia 28 de janeiro, às 16 horas. Se eu dei entrada no dia 28 de janeiro, às 16 horas, o Elcio também. Porque nós somos transportados na mesma viatura. Só que enquanto nós estamos sendo trazidos para São Paulo, já estavam noticiando a morte dele. E ele estava vivo. Então, à noite, quando o irmão dele chega, a família chega, gente, ele estava vivo. A família foi lá no DOI-CODE. Sabe? E eu mais ou menos imagino o local onde a família foi recebida. Então, a poucos metros, 10, 15 metros dali, tanto o Elcio quanto eu, nós estávamos sendo torturados. Agora, quando eu prestei esse depoimento, que consta do relatório da morte do Elcio, eu tinha um verdadeiro apagão na cabeça, gente. Eu não lembrava mais ou menos. Eu fiz um grande esforço. Então, eu disse que ele pode ter morrido no dia 29. Ele não morreu no dia 29. Nós fomos transportados dia 28, 29, quando eu não estava sendo torturada, dia 29, dia 30, eu ainda ouvi os gritos do Elcio. Porque você só ouve os gritos de um companheiro quando está sendo torturado, quando você não está gritando. Quando você ouve o grito de algum companheiro que naquele momento está sendo torturado, você só ouve quando você mesma, quando para um pouquinho com a sua tortura. Porque eu também estava gritando. Se eu estou gritando, eu não ouço os gritos do Elcio. Né? Então, por mais uns 2 dias, eu ouvi os gritos do Elcio. Depois dessa nossa vinda do Rio de Janeiro para cá... Mas como foi a prisão? Como eu não tenho tanta informação, recompõe a prisão no Rio, aí aquela terrível viagem para São Paulo. Começa do começo, Darcy, por favor. É um pouco difícil, Adriano. Eu já dei esse depoimento aqui, não sei se lembra. Bom, eu tinha um ponto no Rio de Janeiro, dia 25 de janeiro, meio-dia. E eu era muito rigorosa com a disciplina. Então, deu 12:02 eu comecei a me deslocar. Nesse momento, eu fui presa. Né? E eu tinha treinamento. Então, antes de entrar no ponto, eu fiz toda a verificação. Não por uma, mas por 2 vezes. O ponto era com ele? Hã? Era com ele o ponto? O ponto era com um companheiro. Bom, o esquema que estava montado
era um esquema assim difícil de ser detectado, né? Aí me agarraram, me jogaram no Opala, e em seguida eu já começaram com pontapés. Aí um capuz, me puseram um capuz, né? E aí eu cheguei num lugar que até hoje eu não sei, eu presumo que seja o DOI-CODE do Rio de Janeiro. E lá eu passei pelo corredor polonês, né? E lá no Rio eu não fiquei em cela. Eu ia da sala de tortura, completamente nua, para a geladeira. E da geladeira voltava para a tortura. Então, essa vez que eu fui presa, que foi a única, né? Eu não fiquei em cela. Então, eu não sei dizer com certeza. Tudo indica que foi no DOI-CODE da Barão de Mesquita. Posteriormente, em julho, eu ainda estava sequestrada lá no DOI-CODE e eu fui levada para o Rio de Janeiro. E fui torturada pelo capitão Roberto novamente. Gente, ele me torturou e não me fez uma pergunta. Não me perguntaram nada. E dessa vez eu fiquei em cela. Era uma cela também, a parte da frente eram grades, e eu ouvia vozes de companheiros. Quer dizer, eu acho que era de companheiros. Mas eu prefiro falar do Elcio, né? Então, mas deixa eu entender. Nesse dia da sua primeira prisão... Não, foi a única. Não, da sua primeira ida ao pretenso lugar no Rio de Janeiro, que poderia ser o DOI-CODE, que você tinha um ponto com um companheiro e caiu. Aí quanto tempo você fica no Rio? E aí, quando você faz a viagem para São Paulo, essa viagem que vocês vieram juntos? Porque aí o Elcio foi preso lá no Rio junto com você? Não. Ou como é que é? Ele já estava preso. Eu sei que ele estava preso porque, posteriormente, eu encontrei a companheira que morava no mesmo aparelho, dando aparência de legalidade para o Elcio. Essa companheira tinha uma filhinha de 14 meses na época, né? E aí ela me relatou o que aconteceu. O Elcio, no dia 22 de janeiro, ele deveria dar entrada no aparelho, era o prazo máximo, né? Nós tínhamos isso como um método. Ele teria que ter dado entrada no aparelho. Olha, eu não sei o horário, mas eles tinham um horário. E ele não chegou. Estavam no aparelho mais 2 companheiros. O Arnaldo Cardoso e a Beth Chachanovic. Então, o Arnaldo e a Beth, eles fogem pulando os muros das casas. Aí uma com a pequenininha, a filha dela, ela não tinha como fugir, né? Então, ela abre a porta da casa dela e sai, e é presa imediatamente. É só para esclarecer, Suzana falando, o Arnaldo percebe que a casa está cercada. Exato. E aí ele foge pelos fundos com a Beth, ele vê o cerco, então é nesse dia 22, não se sabe as circunstâncias da prisão do Elcio até hoje, mas ou ele foi preso a partir da casa, que tinha um policial que morava nas redondezas, ou ele abriu o endereço da casa antes do horário, sei lá, alguma coisa aconteceu. Que a polícia chega na casa, por isso que o Arnaldo e a Beth fogem pelos telhados dos fundos. Então, aí conversando com a Ilma, isso é importante
talvez esclareça esse ponto. Conversando com a Ilma, ela esteve presa, ela foi presa, torturada lá no DOI-CODE do Rio de Janeiro, né? E quando ela é levada para a cela, tinha uma moça lá. E essa moça, ela gritava assim: eu matei o Elcio, eu assassinei o Elcio. De onde eu e a Ilma passamos a considerar que talvez essa moça tenha dado o ponto do Elcio. Mas eu não posso afirmar categoricamente que tenha sido ela. Bom, aí do dia 25 ao dia 28, eu fui extremamente torturada, né? E no dia 28 pela manhã, inclusive, eu estava sendo torturada quando jogaram minha roupa e disseram: põe a roupa. Me puseram um capuz e me levaram para esse local. Nesse depoimento eu digo que era dia 27. Não era dia 27, era dia 28, o que eu comprovei através dos meus documentos, né? E foi o dia 28, me puseram um capuz e eu vi o Elcio encostado na parede. Quer dizer, na realidade, ele estava segurando o corpo dele na parede, de tão torturado que ele estava. E nós dois fomos conduzidos juntos para São Paulo. Eu fui no banco da frente, entre dois, o motorista e um policial. No banco traseiro tinha 3 policiais e o Elcio estava no chiqueirinho. Não sei se eu respondi a pergunta, Adriano. Deixa eu me recompor aqui. E, finalmente, você volta para o Rio, mas você vê o Elcio morreu aqui em São Paulo. Sim, você estava aqui. Sobre isso. Então fala. Enquanto o Elcio esteve vivo em São Paulo, ele ficou na Solitário, lá do DOI-CODE. E eu fiquei, tinha um prédio anexo, eu fiquei no primeiro andar desse anexo, né? E eu, na UBAN, eu só fui levada para a Solitária após a morte do Elcio. E quando eu sou levada para a Solitária, né, o Casadei, que era o carcereiro, ele diz o seguinte: daqui saiu um presunto fresquinho, que eu deduzi ser o Elcio. Porque, a partir de então, eu não mais ouvi os gritos dele. Sabe? Então, eu acho que o Elcio deve ter morrido dia 30, 31 de janeiro. E, para mim, ele morreu com alguma hemorragia interna. E ele deve ter morrido realmente na Solitária. Agora, dedução minha, eu não tenho prova disso. Eu posso fazer uma pergunta? Que é fora do caso do Elcio, mas é que Suzana Lisboa fazendo uma pergunta. No dia 30 de janeiro de 1972, desaparece no Rio de Janeiro a Isis Dias de Oliveira e o Paulo César Botelho Massa. Nessa data, você não tinha voltado ao Rio. Não. Mas não. a Ilma estava presa ainda? Tu sabe disso? Nós vamos ter que procurar a Ilma para ver se ela tem alguma informação da Isis e do Paulo Massa, que a data da prisão deles é essa. Eu acredito que sim, porque, veja, se ela foi presa do dia 22 para o dia 23,
E ela permaneceu uns 10, 15 dias presa no DOI-CODE, da 22 de janeiro, da dia 2 de fevereiro, não é isso? O desaparecimento da Isis Dias de Oliveira e do Paulo César Botelho Massa é no dia 30 de janeiro. Então, fazendo os meus cálculos, eu acho que a Ilma, pelo menos até o dia 2 de fevereiro, ela estava no DOI-CODE. Você não teve com ela lá? Com a Ilma? É. Não, não vi a Ilma. Eu não vi absolutamente ninguém. Durante o dia 25 ao dia 28, não vi absolutamente ninguém. Eu ia da sala de tortura para a geladeira, da geladeira para a tortura. A única pessoa que eu vi foi no dia 28, quando me dão minha roupa, né? Coloco o capuz e eu vejo o Elcio encostado na parede. E no dia 28 nós fomos transportados para São Paulo. A segunda vez que eu voltei ao Rio de Janeiro, eu acho que foi em junho, mais ou menos. Maio, junho. Até hoje eu não entendo. Simplesmente fui torturada sem uma pergunta. Não me perguntaram nada. Não sei se esclareci. Eu vou pedir ao deputado para não apresentar o caso hoje do Elber José Gomes Goulart, porque nós temos que comparecer mais cedo na audiência na 9ª Vara Federal de São Paulo, onde está sendo apurado o desaparecimento do Edgar de Aquino Duarte, e é o primeiro processo criminal que, felizmente, 3 assassinos torturadores estão sofrendo. Carlos Alberto Brilhante Ustra, o Carlos Mitralha, Carlos Augusto Mitralha e o Singilo. Então, como ontem houve uma manifestação dos partidários deles ali na frente, de forma muito agressiva, inclusive contra nós queremos chegar mais cedo e não podemos perder esse julgamento, esse dia histórico para todos nós, que foi o dia de ontem. Então, agradeço a presença de todos. Eu acho que essa audiência do Elcio, a gente precisa retomar, porque ninguém tem ideia, não ficou claro a importância dele, da trajetória dele, da biografia. Bom, sem mais delongas, agradeço a presença de todos, a sessão está encerrada. Aí, tenta pôr a